Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Vamos abordar o tema hoje da defesa Caro-Kann. E isso é a pedido de um seguidor. De vez em quando aparece um seguidor, comenta no canal e faz pedido: professor, eu quero aprender a jogar a defesa Caro-Kann. Eu quero saber jogar a Índia do Rei. Estou até devendo a um seguidor que ele pediu que eu produzisse um conteúdo a respeito da Índia do Rei. Outros dizem: professor, como é que a gente joga a siciliana, a abertura Ruy Lopes? Também estou devendo um aí, ó. Querido seguidor, aguarda que eu vou produzir sobre a abertura Ruy Lopes. Mas hoje vamos atender um pedido que está mais antigo a respeito da Caro-Kann. E a Caro-Kann, ela tem algumas variantes. Uma delas é a variante clássica, a outra é a variante do avanço, a outra a variante das trocas, é o ataque Panov Botvinnik, e temos a variante fantasia. Nós vamos tratar cada uma dessas variantes da defesa Caro-Kann. Então fiquem ligados no canal, assistam e aprendam a jogar a defesa Caro-Kann e ter conhecimento de todas as suas variantes. Então, a defesa Caro-Kann, na variante clássica, ela tem alguns princípios e precisa seguir esses princípios para se jogar bem. Quais são os princípios ou os lances principais da variante Caro-Kann? Bom, a Caro-Kann, no caso, a variante clássica, porque vamos destrinchar cada uma delas. Cada uma delas joga-se de forma diferente. Então, os lances principais da defesa Caro-Kann na variante clássica, os lances principais é 4, quando o jogador abre com o peão de rei, e as pretas respondem com C6. Bom, primeiro lance. Se as brancas responderam para controlar o centro, já controlou E4, vigiou D5 e vigiou F5, as pretas responderam com C6 para também vigiar D5 e vigiar B5. Bispo não pode entrar. Aí prossegue um D4, que as brancas querem um controle total do centro. E o controle do centro, vocês sabem, já comentamos aqui, é E4, D4, E5 e D5. Ou então E4, E5, D4 e D5. São esses 4 quadrados. Mas tem um centro um pouquinho mais extenso, que ele ocupa um pouco mais de casa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ele ocupa esse quadrado aqui. Pronto, o quadrado maior. Mas o central mesmo é 4, D5, D4 e D5. Então, são esse quadrado aqui que precisa ser controlado com o desenvolvimento das peças. E quando joga D4, as pretas respondem com D5. Não tem problema aí. Se capturar, essa é a variante clássica. Se capturar, também tem a captura. Caso não capture, faça outro lance. As pretas também ou capturam ou farão outro lance. Mas, nesse caso, as brancas respondem com C3, que também pode ser jogado cavalo D2, né? Cavalo C3 ou cavalo D2. E quando respondem com cavalo C3, tem um objetivo: manter pressão no peão de dama, no peão que está em D5, e automaticamente defender o peão que está em E4. Caso capture, cavalo captura e vai ficar com um peão e um cavalo no centro do tabuleiro. E nessa variante, que é a clássica,
D captura C4 depois do desenvolvimento do cavalo. E quando captura, o cavalo também captura para não perder. Então o cavalo captura E4. D de dado, D capturou E4, peão de rei, e o cavalo que estava em C3 capturou e se manteve no centro, fazendo aquele controle e com aquele raio de ação tremendo, ó. Tchau! Olha o raio de ação do cavalo no centro do tabuleiro. Até onde ele atinge. E ainda defende o peão de F. Pode voltar para sua casa, para a casa de D2. Pode vir para C3 e ainda controla C. Tá aqui C5 e D6. O raio de ação do cavalo é tremendo. São 8 casas ao seu redor. Então, quando joga cavalo, captura E4, aqui está feita a primeira variante. Essa é a variante clássica. E tem outras continuações a partir daí. Pode jogar um bispo, pode jogar um cavalo. Opa, pode desenvolver cavalo BD7. Mas a variante clássica, ela termina com esses lances. São 4 lances. Voltando só para recapitular. Vem cá, peãozinho. É como se fosse um exercício de memória. Então veio E4, C6, D4, por parte das brancas, D5 e cavalo C3 para pressionar e defender. Então, as pretas capturam e as brancas capturam. Pronto. Aí está a variante clássica da defesa Caro-Kann. A partir daí, vai depender muito da capacidade estratégica de cada jogador. Você coloca a mente para funcionar e fazer planos. Qual vai ser o meu plano a partir de então? Como vou fazer para ganhar a partida? Então esse cavalo aí também pode se jogar do cavalo D7, né? É uma marca registrada da variante clássica, né? Cavalo D7. Essa variante, ela tem uma ideia central. E se perguntar assim, qual é a ideia central da defesa Caro-Kann na variante clássica? Ou da variante clássica da defesa Caro-Kann? O primeiro, a Caro-Kann clássica é o manual. Mas é o manual de boas maneiras do xadrez. É o manual. A estrutura é muito sólida. E quando desenvolve esse bispo, depois tem um E6, é tremendamente. A estrutura de peões é muito sólida e fica assim, dura por muito tempo. Se brincar, a estrutura vai até o fim. Outro, o desenvolvimento dessa defesa, dessa variante, a variante clássica, é um desenvolvimento harmonioso. As peças se desenvolvem em harmonia. E quando elas se desenvolvem em harmonia e são bem coordenadas, elas partem para o ataque na hora certa. Outro detalhe de ideia central dessa variante é a segurança do rei. O rei fica muito seguro, porque depois que desenvolve o bispo, desenvolve o peão de E, o bispo de diagonal escura e o cavalo, pronto, faz o roque e está tudo feito. Se observar, está tudo preso ainda. Não pode fazer roque nem para um lado nem para outro. Assim também estão as pretas, porque são os lances iniciais, os lances que concluem essa variante. E, finalizando a ideia central dessa variante, é que o final é confortável. Você pode até sofrer no começo um aperto. É verdade, sofre aquele aperto, aquele sufoco das brancas, mas o final é confortável.
porque as brancas vai se expor muito, e quando elas se expõem muito, você está só ali, ó, devagarzinho, silenciosamente, se segurando, e o final é confortável. As pretas, nessa variante da Caro-Kann, no caso a variante clássica, elas aceitam ceder um pouco de espaço. Percebe como as brancas avançaram? Conquistaram mais espaço no tabuleiro? Então elas cedem um pouco de espaço em troca de estabilidade e ausência de fraqueza. Não fica fraqueza na defesa Caro-Kann, na variante clássica da defesa Caro-Kann. Ela se mantém estável. Quando faz uma troca, a estabilidade ali permanece. Mas tem os planos. Quais são os planos das pretas? Se você está jogando a defesa Caro-Kann e quer saber quais são os planos, eis aí o primeiro. O primeiro é fazer um desenvolvimento com cavalo D7. Isso evita trocas prematuras e prepara um cavalo G6. Ó, pode ter um cavalo D7, cavalo D7, e logo mais vai preparar um cavalo, vai preparar um E6 para manter a estrutura e desenvolver o bispo. Olha aí como é interessante. Voltando para repetir, voltando para analisarmos melhor e fixarmos melhor em nossa mente. Então, nessa variante, para evitar trocas, tem um cavalo D7, depois tem um E6. Agora sim, agora pode, porque se capturar tem um cavalo defendendo a ala do rei. Então tem esse plano. Dama C7 também faz parte, com cavalo E7 e dama C7, porque já controla toda a diagonal. Faz parte do plano dessa variante, cavalo D7 e dama C7. Outro, o bispo de C8 não fica preso. Quando faz o primeiro lance, não fica preso. Grande vantagem sobre a francesa, né? Que na francesa o bispo fica preso. Quando você joga a francesa, o bispo fica preso. Mas na defesa Caro-Kann, não. O bispo fica livre para ameaçar o cavalo. E aí começar a desenvolver as peças. Ó, esse é o plano. Voltando aqui o lance. O roque curto vem rápido. Também é outro detalhe importante. Roque curto, rápido, para que o rei esteja bem protegido. O jogo é no plano das pretas. O jogo é paciente. Nada de acelerar. Mas é venenoso no final. É um jogo paciente no início, mas no final é venenoso. O adversário fica envenenado com essa defesa, com o jogo da variante clássica da defesa Caro-Kann. Jogadores que jogaram muito, fizeram uso dessa defesa, usando essa variante, a clássica, foi Capablanca, Karpov, Anand. Anand adorava jogar esse tipo de posição. O mestre das defesas, Petrosian. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma partida jogada pelo mestre das defesas, considerado o Tigre de Ferro. Tigran Petrosian é o nome dele. Vou deixar lá o link e depois você acessa uma partida e vê perfeitamente como ele jogou essa variante. Foi esse sistema que ele fez. Só que nessa posição aqui ele joga o bispo, desenvolve logo o bispo para depois um E6. E lá vocês acompanharão a partida completa. Mas as brancas também têm plano, professor? Tem. O plano das pretas é esse. Mas lembre que é estável.
não vai para cima, mas segura e no final se torna um veneno para as pretas. Qual é o plano das brancas? O plano das brancas. O plano das brancas, ele se opõe ao cavalo D7, né? Procura se opor ao cavalo D7. Ele joga um cavalo G5. Tá aí, cavalo G5. Esse é o plano das brancas. Mantendo a pressão em F7. Principalmente se desenvolver um bispo C4. Só que tem um problema. Quando vier desenvolver esse bispo, esse aqui já tem passado e já está jogando um E6. Então não vai ter... por isso que eu disse, é venenoso. É venenoso o jogo das pretas. Então a pressão das brancas, que faz parte do plano, é F7. Manter pressão em F7. O procurar fazer uma linha mais tática e testar a precisão das pretas. Será que as pretas vão jogar mesmo com precisão? Vai testar. E quando vai fazer o teste, olha o veneno no final. O cavalo aí F3 também é plano das brancas. Cavalo F3 é o desenvolvimento natural, é um jogo estratégico, também menos arriscado e mais manobra. Bispo D3 também é plano das brancas, ó. Por que bispo D3? Porque vai apontar para H7. Enquanto as pretas têm esses lances, as brancas também vai fazendo sua estratégia. Cada qual faz sua estratégia. Quem fizer a estratégia melhor, então, e mantiver a sua estrutura melhor, é que poderá vencer a partida. Então, desenvolvimento também bispo D3, que é um desenvolvimento clássico, pressão central, e é ideal para quem gosta de planos claros. Se fizermos uma avaliação geral, deixando como estava na posição onde terminou, uma avaliação geral, a abertura é extremamente sólida. Estou falando da Caro-Kann aqui. Extremamente sólida. Se a siciliana, porque a siciliana é muito arrojada, sabe? É muito aguda. Se a siciliana é uma briga de bar, já ouviu falar em briga de bar? Aí vira tudo. A siciliana é uma briga de bar. A Caro-Kann é um debate bem educado, mas que termina com final ganho. Termina em final ganho. Vai lá, briga de bar na siciliana, vamos quebrar tudo e vamos resolver. Pá. A siciliana, olha, o nosso debate aqui é bem educado. Agora me aguarde no final, porque termina em final ganho. Para quem é ideal? Para quem é ideal essa tipo de abertura? Para quem é indicada? Você que está iniciando no xadrez, ou mesmo se já sabe jogar xadrez, abrace-a, porque ela é boa, muito sólida. Eu até me comprometi aqui quando eu fiz um vídeo sobre a defesa Caro-Kann, não coloquei as variantes, que as variantes estou começando agora, e eu disse, olha, eu acho que eu vou jogar umas partidas aqui, umas partidas usando a defesa Caro-Kann. E eu joguei umas partidas. Não lembro quantas ganhei, nem quantas perdi. Mas no próximo, quando for falar sobre a segunda variante, eu vou fazer uma busca, fazer uma pesquisa das partidas que eu joguei usando a Caro-Kann. E vou dizer, olha, ganhei tantas, empatei tantas e perdi tantas. Caso tenha perdido, caso tenha empatado. E também caso tenha ganho, que eu posso ter perdido todas. Mas eu vou fazer a pesquisa e vou trazer no próximo vídeo. Então, para quem é indicada essa defesa? Ela é indicada para jogadores posicionais. Jogadores que não gostam de abrir o jogo, jogadores que não gostam de ir para cima, jogadores que não gostam de aventura. Então, jogadores posicionais que gostam de manter tudo na calma, aquele debate educado, mas que no final
no final o ganho é certo. É indicada para quem gosta de finais. Você gosta de finais? Então é indicada. Talvez você não saiba muito a respeito de finais, mas nós também estamos com uma série de finais. Já fizemos o primeiro final, vamos para o próximo vídeo falar sobre final também. Não sei quantos vídeos nós vamos produzir, quantos conteúdos falando a respeito de finais, mas vamos fazer. E se você não é perito em finais, vai se afinar, ficar refinado em finais. Então, para quem gosta de finais, essa defesa Caro-Kann, principalmente a variante clássica, ela é muito boa. É indicada para quem prefere não perder antes de ganhar rápido. Olha, essa foi boa. Essa variante ou essa defesa, ela é indicada para quem prefere não perder antes de ganhar rápido. E às vezes você quer ganhar rápido, se esforça demais para ganhar rápido, deixa a sua estrutura toda arrebentada e termina perdendo a partida. A Caro-Kann é diferente. É para jogadores que preferem não perder antes de ganhar rápido. Ela é perfeita para torneios longos e para blitz, porque ela é uma defesa muito sólida. Então, na Caro-Kann clássica, as pretas não gritam, não fazem alarme. Elas vencem em silêncio. Tem coisa melhor do que vencer em silêncio? Não precisa gritar para vencer. Badalar, que às vezes você grita muito, fica rouco e termina perdendo a partida. Então, aqui terminamos nossa aula. Se você gostou e quer aderir à defesa Caro-Kann e aprender outros conteúdos a respeito da defesa Caro-Kann, deixe seu like e siga o canal.